Judô, caminho suave ou caminho da suavidade, é um desporto praticado como arte marcial fundado por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Em 1864, o comandante Matthew Perry, comandante de uma expedição naval americana, obrigou o Japão a abrir seus portos ao mundo com o Tratado Comércio, Paz e Amizade. Abrindo seus portos para o Ocidente, surgiu no Japão uma tremenda transformação política e social denominada Era Meiji, ou Renascença Japonesa, promovido pelo imperador Mitsuhito Meiji. Anteriormente, o imperador exercia sobre o povo influência e poderes espirituais. Porém, com a Renascença Japonesa, ele passou a ser comandante de fato da Terra das Cerejeiras. Com todas essas mudanças, os mestres do Jiu-Jitsu, uma das artes marciais que deram origem ao Judô, perderam as suas posições oficiais e viram-se forçados a procurar emprego em outros lugares. Muitos se voltaram então para a luta de exibição e demonstrações. Tempos depois, existia uma onda contrária às inovações radicais. Havia terminado a onda chamada febre ocidental, o jiu-jitsu foi recolocado na sua posição de arte marcial, tendo seu valor reconhecido, principalmente pela polícia e pela marinha. Apesar da sua indiscutível eficiência para a defesa pessoal, o antigo jiu-jitsu não podia ser considerado um esporte, muito menos ser praticado como tal. As regras não eram tratadas pedagogicamente ou mesmo padronizadas. Os professores ensinavam às crianças os denominados golpes mortais e os traumatizantes e perigosos golpes baixos genitais. Sendo assim, quase sempre os alunos menos experientes machucavam-se seriamente. Valendo-se de sua superioridade física, os maiores chegavam a espancar os menores e mais fracos. Tudo isso fazia com que o jiu-jitsu gozasse de uma certa impopularidade, especialmente entre as pessoas mais esclarecidas. Baseado nesses inconvenientes, Jigoro Kano, pessoa de alta cultura geral e um esforçado praticante de jiu-jitsu, procurando encontrar explicações científicas aos golpes baseados em leis de dinâmica, ação e reação, selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de jiu-jitsu, juntamente com os imigrantes japoneses, dando ênfase principalmente no ataque aos pontos vitais e nas lutas de solo do estilo Ten Shishin no Ryu e nos golpes de projeção do estilo Hito Ryu. Inseriu princípios básicos como os do equilíbrio, da gravidade e do sistema de alavancas nas execuções dos movimentos lógicos. Estabeleceu normas a fim de tornar o aprendizado mais fácil e racional, idealizou regras para um confronto esportivo baseado no espírito do Ippon Shobu, luta pelo ponto completo. Procurou demonstrar que o jiu-jitsu aprimorado, além de sua utilização para defesa pessoal, poderia oferecer aos praticantes extraordinárias oportunidades no sentido de serem superadas as próprias limitações do ser humano. Jigoro Kano tentava dar maior expressão à lenda de origem do estilo Yoshin-Ryu, escola do coração de Salgueiro, que se baseava no princípio de ceder para vencer, utilizando a não resistência para controlar, desequilibrar e vencer o adversário com o mínimo de esforço. Em um combate, o praticante tinha como único objetivo a vitória. No entender de Kano, isso era totalmente errado. Uma atividade física deveria servir, em primeiro lugar, para a educação global dos praticantes. Os cultores profissionais de jiu-jitsu não aceitavam tal concepção. Para eles, o verdadeiro espírito do jiu-jitsu era o Shiken Shobu, vencer ou morrer, lutar até a morte. Por suas ideias, Jigoro Kano era desafiado e desacatado insistentemente pelos educadores da época, mas não mediu esforços para idealizar o novo jiu-jitsu, diferente, mais completo, mais eficaz, muito mais objetivo e racional, denominado de Judô. Chamando seu novo sistema de Judô, ele pretendeu elevar o termo Jutsu, arte ou prática, para Do, ou seja, para caminho ou via, dando a entender que não se tratava apenas de mudanças de nomes, mas que o seu novo sistema repousava sobre uma fundamentação filosófica. Em fevereiro de 1882, no templo de Ishiyoji de Kitanaricho, bairro de Shimoya, em Tóquio, Jigoro Kano inaugura sua primeira escola de judô, denominada Kodokan, Instituto do Caminho da Fraternidade, já que Ko significa fraternidade e irmandade, Do significa caminho, via e Kan, instituto. No fim da década de 1910 e no início da década seguinte, Takaharu Saigo, quarto dan de judô, ensinava arte na cidade de São Paulo em sua academia localizada na rua Brigadeiro Luiz Antônio. Em 1922 e 1923, ele chegou a fazer demonstrações da arte perante personalidades políticas e militares da época,
e teve alunos tanto japoneses quanto não japoneses. Diz-se que Takaharu Saigo era neto de Takamori Saigo, um dos homens mais importantes da restauração Meiji no Japão. O Kundikoma Mitsumaeda, como também era conhecido, fez sua primeira apresentação em Porto Alegre. Partiu para as demonstrações pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, transferindo-se depois para o Pará em outubro de 1925, onde popularizou seus conhecimentos dessa arte. Outros mestres também faziam exibições e aceitavam desafios em locais públicos, mas foi um início difícil para um esporte que viria a se tornar tão difundido. Essa ida do Kondikoma para o estado do Pará resultaria em seu contato com Gaston Gracie, dono do circo local, e o contato do mestre japonês com o clã Gracie originaria no futuro próximo o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Um dos primeiros torneios de judô foi realizado no dia 1º de maio de 1931 na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, organizado por Yuzo Abematsu, 4º Dan e ex-professor de judô da Escola Superior de Agronomia de Kagoshima, da 2ª Escola de Ensino Médio e do Batalhão da Polícia do Exército do Japão. O torneio incluiu lutas contra boxe e luta greco-romana. O judô no Brasil passou a ser organizado e largamente difundido a partir de agosto de 1933, com a fundação da Hakoku Juken do Renmei, a Federação de Judô e Kendo do Brasil. Por ocasião do 25º aniversário da imigração japonesa ao Brasil, do lado do judô foram membros fundadores as seguintes personalidades: Kazutoshi Naito, Tatsuo Kochi, Teruo Sakata e Zensaku Yoshida. Nessa época, além dos 4 mestres supracitados, o judô no Brasil contava também com o mestre Tomio Tomikawa e com Shigejiro Fukuoka, mestre de jiu-jitsu tradicional. Estes 6 mestres eram os principais expoentes do judô na época, dentro do âmbito da Hakoku Juken do Renmei. A vestimenta utilizada nessa modalidade é o keikoji, kimono, que no judô recebe o nome de judogi e que com o cinturão forma o equipamento necessário à sua prática. O judogi, que é composto pelo casaco wagi, pela calça shitabaki e também pela faixa obi. O judogi pode ser branco ou azul, ainda que o azul seja quase apenas utilizado para facilitar as arbitragens em campeonatos oficiais. Os judocas são classificados em 2 graduações, Kyu e Dan. As promoções no judô baseiam-se em exames que incidem sobre requisitos tais como duração de tempo de treino, idade, caráter moral, execução das técnicas especificadas nos regulamentos e comportamento em competições. No caso de promoção de Kyu, faixa branca marrom, é otorgado pela associação. No caso de promoção às graduações de Dan, até 5º Dan são realizadas pela banca examinadora da Liga ou Federação Estadual. As outras graduações superiores pela Confederação Nacional. Os praticantes de judô se classificam em 2 grandes grupos, Kyu, iniciantes, e Dan, peritos, subdivididos respectivamente em 6 e 10 graduações e identificados por faixas coloridas que usam na cintura. Para os Kyu, a ordem de graduação é decrescente e as faixas têm cores branca a 8ª, cinza a 7ª, azul a 6ª, amarela a 5ª, laranja a 4ª, verde a 3ª, roxa a 2ª e marrom a 1ª. A numeração dos Dan cresce de acordo com seu valor, 1ª a 5ª faixa preta, 6ª a 8ª vermelha e branca rajada, 9ª e 10ª faixa vermelha. O objetivo é conseguir ganhar a luta valendo-se dos seguintes pontos: Yuko, 1/3 de um ponto. Um Yuko se realiza quando o oponente cai de lado. Wazari, meio ponto. 2 Wazari valem um Ippon e termina o combate logo após o segundo Wazari. Um Wazari é um Ippon que não foi realizado com perfeição. Também ganha o Wazari se conseguir imobilizar o oponente por 20 a 24 segundos. Ippon, ponto completo, o nocaute do judô. Finaliza o combate no momento deste golpe. Um Ippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão ao término de um movimento perfeito, quando é finalizado por um estrangulamento ou chave de articulação, ou quando é imobilizado por 25 segundos. Shido. O Shido é a penalização mais fraca do judô. É uma advertência que não gera pontos ao adversário. Shui. O Shui é atribuído quando se comete uma infração um pouco mais grave, ou quando é atribuído um segundo Shido. Keikoku. O Keikoku é atribuído quando se comete uma infração grave, ou quando é atribuído um Shido quando já se tem um Shui, mas que não chega para terminar o combate. Hansoku Maki. O Hansoku Maki é atribuído quando se comete uma infração muito grave, de forma que esse combatente que sofre castigo é expulso e o outro vence.
Salgueiro.